Hoje a gente tem uma convidada muito especial. É a professora Ana Carolina Japur de Sá Rosa e Silva. A Ana Carolina, a professora Ana Carolina é professora na USP de Ribeirão Preto. Ela é médica, ginecologista, mestre, doutora e pós-doutora por universidades da Espanha e também dos Estados Unidos. Então, para nós é uma super alegria recebê-la aqui, Ana Carolina, e assim discutir, conversar um pouquinho e entender um pouquinho como é que está a situação da ginecologia e da reprodução humana nesses tempos de coronavírus. Super bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre reprodução assistida nesse contexto bem complicado que a gente está vivendo hoje, de pandemia, né? E podendo esclarecer algumas dúvidas. Então, acho que vai ser um papo bem interessante. Super interessante. A primeira questão, Ana, eu já vou começar aqui, né? A primeira questão é saber um pouquinho como é que está essa ideia da reprodução humana nesse contexto de clínicas públicas e privadas em tempo de pandemia, né? E também a gente sempre ouve falar em duas siglas muito importantes, que é a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Existe diferença nesse contexto de público e privado? Como é que é isso? Bom, existe sim. Só para contextualizar, na verdade, o que a gente tem que saber é o seguinte: tudo de informação que existe sobre o Covid-19 é muito novo. A gente praticamente não tem nenhuma informação, principalmente no contexto da reprodução, né? Mesmo com a obstetrícia, que a gente tem tido aí os casos de gestantes, grávidas, se coloca num contexto de que gestante, teoricamente, é risco, mas até essa discussão é bastante complicado. O Ministério da Saúde coloca que sim, as sociedades de ginecologia e obstetrícia acreditam que não há necessidade desse contexto de alto risco, mas tudo porque a gente não sabe exatamente como funciona esse contexto. E como a gestante, ela teoricamente, ela é sempre imunossuprimida, né, pelo próprio contexto da gravidez, então extrapola-se que ela seria parte do grupo de risco, tá? E a gente não tem documentado ainda a questão da transmissão vertical, que é a passagem da mãe para o bebê ainda dentro do útero. Então, por isso que a gente tem ficado um pouquinho mais tranquilo com relação a essa questão das gestantes, mas todas elas têm sido assistidas de uma maneira mais particular quando existe um quadro gripal ou alguma suspeita do coronavírus associado. E por conta da gente não ter essa informação na gestação, menos ainda a gente tem nos gametas. Então, se realmente um óvulo pode estar contaminado ou não, se o sêmen pode estar contaminado ou não, a gente não sabe. E é baseado nessa falta de segurança que todas as recomendações foram feitas por não conhecimento, na verdade, né? Então, a gente tem, de fato, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, são duas sociedades que caminham em paralelo, não é a mesma sociedade, né? Mas elas têm trabalhado no mesmo sentido, né? A recomendação tem sido mais ou menos na mesma direção, que segue as mesmas dos padrões internacionais. A gente tem aí como grandes sociedades internacionais a Sociedade Americana de Reprodução Assistida, e a Sociedade Europeia, né, de Medicina Reprodutiva, e todas elas soltaram suas recomendações baseadas na cautela, justificando a falta de informação e solicitando que, diante do não conhecimento de qual o impacto que poderia haver para o concepto, que fossem postergados sempre que possível os procedimentos de reprodução assistida, que a gente considera como eletivo. Né? E para algumas situações onde poderia haver alguma urgência, que os ciclos poderiam ser realizados com todos os cuidados no sentido da contaminação em relação ao isolamento social, aos cuidados de higienização permanente dentro dos consultórios e tal, né? Para poder atender essas pacientes, mas uma coisa foi foi bem consensual entre todos os grupos, que era se evitar a transferência do embrião, ou seja, na verdade, todas essas sociedades estão recomendando, na medida do possível, postergar a gravidez, e o que está sendo autorizado mediante a necessidade individual de cada paciente seria a estimulação para a coleta de óvulos,
por exemplo, em pacientes oncológicas ou que vão ser submetidas a algum tratamento agressivo para os ovários, né? E que não podem adiar esse tratamento, então que precisariam fazer o congelamento desses óvulos antes do tratamento, ou pacientes mais velhos, já com uma reserva ovariana diminuída, e que a gente não sabe, se fosse um impacto de 1 mês, 2 meses, talvez isso não fosse muito significativo, mas como a gente não sabe quanto tempo isso vai ser adiado, o que está se recomendando é que essas pacientes que já têm uma reserva comprometida e que poderiam se prejudicar pelo um adiamento meio indefinido, que essas poderiam ser induzidas com todos esses cuidados. Uhum. Eu tenho uma dúvida relativa à diferença do tratamento da reprodução humana assistida nos hospitais públicos e privados, na rede privada, né? Acho que você podia esclarecer isso um pouco para nós. Tá. A gente tem pouquíssimos centros no Brasil que fazem a parte de reprodução assistida, isso porque não faz parte dos protocolos do SUS, né? Então, todos os serviços que o fazem, com exceção do Pérola Byton em São Paulo, são feitos com recursos de fundação, enfim, não é recurso do SUS, né? Aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto, o nosso é um dos primeiros serviços de reprodução assistida do Brasil. Como funciona? A paciente compra a sua própria medicação e a nossa fundação, ali dentro do hospital, arca com o custo dos procedimentos, né, para os nossos pacientes SUS. Mas todos esses serviços que fazem a reprodução assistida para o setor público estão inseridos dentro de grandes hospitais, geralmente vinculados a serviços universitários ou que tem ali formação de residentes, o próprio Pérola Byton tem também. Então, assim, não é só uma clínica de reprodução assistida, ela está num contexto de um hospital grande. E hoje, o que tem sido feito em termos de estratégia para se tentar viabilizar a questão do atendimento dos pacientes no momento de crise da pandemia é se evitar ao máximo procedimentos eletivos, ou seja, primeiro, trazer o paciente que não precisaria, numa situação de urgência, estar dentro do ambiente hospitalar, então evitar que ele venha. Segundo, mesmo o procedimento eletivo é sujeito a complicações, então esse paciente pode, diante de uma complicação, precisar ocupar um leito que poderia ser disponibilizado para um paciente com Covid, né? Então, por conta de tudo isso, a estratégia que se adotou em todos os grandes serviços é você referenciar um hospital que vai ser meio chave. Aí em São Paulo, por exemplo, são vários, né? Porque a população é muito grande, mas aqui em Ribeirão Preto, principalmente a parte do SUS, né? Ela foi referenciada toda para o nosso hospital, então tudo que era eletivo foi suspenso. E aí entram os procedimentos de reprodução assistida no meio. Diferente de uma clínica de reprodução, onde você tem só uma clínica, que o paciente está ali só para isso, e que você tem como organizar, além do risco menor de exposição, porque você não tem outros pacientes contaminados, teoricamente, né? Pelo menos não se manifestando do ponto de vista clínico com a doença ali circulando, você tem como espaçar as consultas, evitar aglomeração na sala de espera, tem como fazer uma higienização local para você minimizar ao máximo o contato do paciente com situações, superfícies onde pode haver contaminação. Então, é mais fácil você organizar essa logística dentro de uma clínica do que dentro de um hospital grande que tem outros serviços associados, né? Então, basicamente, acho que a diferença passa por isso, né? Assim, do ponto de vista de como está funcionando agora em tempos de pandemia. Sim. Ana Carolina, eu sei que a gente está diante de um cenário de muitas incertezas, né? A gente tem muitas informações, mas poucas certezas em relação à doença Covid-19, mas todos os países têm realmente tomado algumas medidas preventivas bastante interessantes. E nós temos alguns países que estão muito à nossa frente em relação ao tempo de epidemia interna, né? Uhum. E a Anvisa, no Brasil, ela deu diversas instruções por meio de notas técnicas, e algumas são voltadas exatamente para a reprodução assistida. E nessas, a gente vê que há realmente ainda uma restrição quanto aos candidatos à doação de gametas, à importação de células reprodutivas. Eu queria que você tentasse, aí é mais mesmo opinião, expressar para a gente o que você visualiza como futuro, já que boa parte
dos dados atuais, demonstra que não há essa transmissão por gameta, não há essa transmissão vertical. Será que nós já temos alguns países que tomaram decisões por permitir essas técnicas? Porque, ao que parece, a pandemia vai se estender por mais tempo, né? Então, nós vamos manter esse isolamento. E aí, como é que fica? Eu acho que o primeiro ponto disso tudo é que a questão de doação de gametas, de maneira geral, eu diria que é uma situação eletiva. Vou te colocar um exemplo. Por exemplo, a gente tem a situação da urgência da paciente que tem uma baixa reserva ovariana, porque daqui 3, 4, 5 meses a gente não sabe se ela ainda vai ter aqueles óvulos disponíveis, tá? No caso da doação, se é uma paciente que já tem demanda de doação, pode não ser a mesma doadora que vai estar lá no banco, mas ela vai ter uma outra doadora que vai poder fazer essa doação num segundo momento. Então, esse adiamento em 1 ano que seja, não vai mudar a chance dessa paciente engravidar. Talvez com a doação de sêmen possa ser um pouquinho diferente, porque aí você tem a questão da reserva da mulher, né, da reserva ovariana, mas mesmo assim, eu acho que de maneira geral é uma coisa eletiva. Então, nesse sentido, eu acho que realmente é prudente a Anvisa tomar essa decisão nesse momento em que não se conhece, né? Até porque os bancos de onde nós importamos, hoje no Brasil a gente tem vários bancos de doação de gametas, tanto masculinos como femininos, mas isso dos últimos 1 ano e meio, 2 anos, né, assim, de uma maneira mais larga escala, mas a gente importa muito de bancos europeus, né, que é onde está ali o olho do furacão. Agora está mais desviado para cá, mas a gente tem muitos casos ali. Então, realmente, eu acho que foi uma conduta de segurança e que eu veria com muito bons olhos. Do ponto de vista de como isso vai ficar futuramente, o que a gente normalmente faz, e isso a gente só está extrapolando de outras situações de doença, né, infecto-contagiosa, onde a gente tem a situação do que a gente chama de quarentena de embriões e gametas. Então, vamos supor, uma paciente que hoje, essa paciente com necessidade de preservação de fertilidade por doença oncológica, por exemplo, eu posso fazer uma testagem, o que é o correto, né? Eu vou começar a fazer o tratamento na paciente, primeiro, se ela não tem sintoma, o ideal seria eu poder testá-la do ponto de vista da soropositividade para o COVID, naquela sorologia onde a gente identifica a partícula viral, que é aquele bem precoce. Se ela dá negativo, pode ser que ela ainda só não positivou, mas ela tenha o vírus, né? Então, o ideal seria, tudo bem, ela está negativa, eu vou começar a fazer a indução da ovulação para a coleta. Isso valeria para doadora também, se a gente fosse falar isso, né? Quando eu vou fazer a coleta desse óvulo, eu faço de novo a sorologia no dia da coleta, né? Faço coleto o óvulo, porque eu não posso adiar isso, e coloco esses óvulos, ou o embrião que eu vou formar desses óvulos, num botijão de nitrogênio líquido separado, ele fica em quarentena. Ele não se mistura com as outras amostras, entendeu? E aí a gente espera essa paciente mais 15 dias. Ela era negativa, não se manifestou nada do ponto de vista clínico. Você pode testar a segurança depois e ver se essa paciente continua negativa, significa que ela realmente não tinha o vírus no momento da coleta, e você está com esses óvulos liberados, tanto do ponto de vista de segurança, do que pode ter tido de impacto sobre o gameta dela, quanto de colocar no mesmo botijão com outras amostras que estão ali guardadas. Então, no caso do banco, se a gente chegar num ponto em que, de fato, a gente vai precisar voltar a ter procedimentos de indução para doadoras, né? Sem ter resolvido essa questão da imunização, a gente vai ter que fazer nesse esquema, coleta, quarentena, igual o banco de sangue faz, quando colhe a sorologia, colhe o sangue, guarda lá 6 meses, dali 6 meses do paciente volta, colhe outra sorologia para eu ter certeza que ele não estava no período de janela, né? Por exemplo, para HIV, para hepatite, para outra virose, e aí depois é que essa bolsa de sangue vai ser liberada para uso, porque aí eu tenho certeza que quando eu coletei aquela amostra, realmente o paciente não estava contaminado. Então, esses mecanismos de proteção, eles vão ter que funcionar enquanto a gente realmente não tiver segurança na informação. Ótimo. Ana, eu acho que a sua imagem deu uma congelada, mas vamos continuar um pouquinho, porque a voz está muito boa, está perfeita. Okay. Para terminar, 2 coisas. Uma que veio de uma dúvida minha em relação à pergunta anterior do Bruno. E aí uma final,
que era realmente a minha, se der para a gente juntar as duas coisas. A primeira é a doação de gameta feminino. Ela houve diminuição porque a gente vê ao longo do tempo, ao longo desse tempo, que já tem havido uma diminuição. Com essa pandemia do coronavírus, ela diminuiu muito a ponto de quase inviabilizar, por exemplo, essas técnicas. E a última pergunta seria esse gargalo. Se você coloca que os hospitais hoje eles estão liberando leitos e que esse passa a ser um procedimento eletivo, o que você vislumbra no futuro aí, depois dessa pandemia? Será que vai haver uma hiperinflação, vamos dizer assim, de tentativas? Como é que o hospital vai dar conta de tudo isso? Então, para responder a primeira parte, eu acho que assim, a gente não teria esse problema, assim, a gente não tem essa questão da diminuição das doações. O problema é que são procedimentos eletivos e não estamos fazendo. Então, a gente não vai, nesse momento, induzir uma paciente para ela doar óvulo, que aquilo para ela não é urgente. E a gente, mesmo na paciente que a gente está induzindo, a gente não está transferindo. Então, mesmo que eu conseguisse o gameta dela, eu não iria transferir agora para uma receptora. Então, essa questão está até, assim, essa situação, ela não vai existir, porque a recomendação é de que esses casos, eles não teriam nenhuma indicação de serem feitos agora, tá? No futuro, quando a gente for voltar, aí sim que se aplica a questão que eu comentei de eventualmente colocar em quarentena e etc., por uma questão de segurança. Agora, a segunda pergunta, ela vai se aplicar para tudo, né? Então, por exemplo, vale para reprodução assistida, vai ter vamos dizer assim, um boom de procura depois, provavelmente vai, né? Como vai ter para tudo, por exemplo, os nossos atendimentos ambulatoriais de pacientes crônicos do hospital, que não são urgência, eles estão todos em stand-by, né? A gente não está tendo esse perfil de atendimento. Se o paciente tem uma intercorrência, ele tem que procurar um pronto atendimento, né? Para outra doença que não seja Covid. Então, a hora que a gente reabrir os ambulatórios e as pessoas reabrirem seus consultórios, porque quem faz consultório eletivo também, agora alguns estão voltando a atender com toda uma segurança, mas assim, ao invés de você atender 20 pacientes por dia, você vai atender 5. Né? E nos sistemas do SUS, onde a gente tem essa questão de desocupar os hospitais e evitar a circulação, tá tudo parado. Então, na hora que voltar, a gente vai ter que encaixar os pacientes de 2, 3 meses que não foram atendidos, no meio desses que foram atendidos, sem causar aglomeração, né? Que é quase uma missão impossível, né? É equação difícil. Então, eu acho que a gente vai ter, assim, para desafogar tudo que vai ficar afogado, vai demorar bastante para a gente conseguir ir diluindo, né? Não existem ainda estratégias. Ontem, de maneira interessante, até, não sei se a gente está com o tempo muito apertado, dá para... Vamos falar. Ontem eu estava conversando com meu pai, com meus irmãos, minha mãe, sobre essa questão de como que vai ser a volta, né? De uma maneira geral, não falando assim só da questão da reprodução assistida, né? Mas, porque uma hora as pessoas vão sair do isolamento, e aí quem não pegou vai pegar, né? Se tiver que pegar, então assim, mas é inevitável que quem tem que pegar, vai ser agora, vai ser daqui um mês, daqui 6 meses. Então, como que é esse retorno? E aí, não sei se vocês chegaram a ver, mas o Trump lançou lá toda uma orientação de como que vai ser a retomada das atividades nos Estados Unidos, e com toda uma série de normas relacionadas à questão de qual que é a condição que precisa existir para passar para a fase 1, depois para a fase 2 e para a fase 3 do retorno, de uma maneira muito escalonada, e passa muito por isso de evitar as aglomerações, mesmo retomando o comércio, retomando bares e restaurantes, academias e clubes e etc, né? E eu acho que isso é tão difícil da gente fazer, né? E os atendimentos em saúde vão funcionar da mesma maneira. A gente ainda... Eu não sei, porque as pessoas têm dificuldade em entender essa questão da aglomeração, né? Que o que a gente vê aí na rua, as pessoas ainda não conseguem manter essa distância, uns por necessidade, outros porque não entendem mesmo a questão da importância. Exatamente. Então, eu acho que a gente ainda tem muitos desafios. Esse da saúde é um pequenininho no meio do montão, né? Mas eu tenho dificuldade em imaginar como que a gente vai fazer toda essa retomada de maneira para botar tudo em dia. Acho que vai ser bastante complicado. Quando voltar, a gente entra de novo em contato para fazer uma outra entrevista com você e para saber como é que as coisas estão no Hospital de Clínicas aí de Ribeirão Preto, né, gente? Ok, pode deixar que eu vou manter todos informados.
Super obrigada, a gente agradece muito, Ana, foi muito esclarecedor. Eu acho que o público do direito que vai ouvir, inclusive porque nós somos do direito, vai ser muito importante, muito esclarecedor. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.